E aí, família, vamos lá? Tá na hora da novidade, tá? Olha só, um jornal japonês, o Japan Times, ele fez uma matéria aqui falando de forma resumida o que você precisa saber para vir trabalhar aqui no Japão, vir trabalhar, estudar e etc, tá? Agora, de acordo com a lida que eu dei aqui, tá? Agora ficou muito mais claro e agora eu posso falar para você, tá? Agora eu posso falar assim: liberou visto para Nisei e Sansei vir para o Japão trabalhar. Agora eu posso falar, porque antes eu já havia gravado 2 vídeos. Eu acho que quem acompanha o canal aqui deve ter visto. Um falando sobre os procedimentos, tá, de entrada, os procedimentos aqui dentro do Japão, o que as pessoas podem fazer, o que elas não podem fazer, tá, de acordo com as empresas. Tá, isso é fato, as empresas vão estipular as regras e as pessoas precisam fazer, e existe a regra do Japão. Então existe todo um conjunto de regras que, se você não seguir essas regras, você corre o risco de ser deportado. No mesmo pé que você veio, no mesmo pé você volta para o Brasil, tá? Então existe esse risco, e eu havia gravado 2 vídeos falando, ressaltando. No primeiro vídeo eu não havia falado sobre isso, porque não estava nas regras. No segundo vídeo, falando sobre o documento que necessita agora, é um documento a mais, tá? Que é o Shinsa Sumisho. Esse documento é necessário para tirar o visto. Se você não tiver esse documento, você não consegue dar entrada no visto. Isso é fato, tá? E esse documento ele é emitido pelo Ministério, tá? Depois que é feita a verificação na ficha do candidato, juntamente com a empresa que vai tomar conta da pessoa. Então vai ser feito todo um critério ali, todo um critério de verificação, tá? Entre a empresa, funcionário, pelo Ministério. O Ministério da Naval, tá? Ele vai soltar esse certificado, que é nada mais que é um certificado de verificação, tá? Aí aqui no Japão eles vão mandar esse documento daqui do Japão para ir para o Brasil, e a pessoa vai anexar isso nos documentos para dar entrada no visto. Sem isso ela não pode dar entrada no visto, tá certo? Então isso é de forma resumida os 2 vídeos que eu havia gravado, tá? Mas quem quiser assistir, assista lá, porque tem muito mais informações do que eu falei, tá? Tanto que no vídeo do Shinsa Sumisho eu mostrei 3 consulados, tá? O consulado da Indonésia, o consulado filipino e o consulado brasileiro, o que eles falam. E ali não estava muito claro, tá? Não estava claro em relação a vistos para Nisei, tá? Vistos para Sansei, não estava claro ali. Aí agora com essa matéria aqui já ficou claro. Agora eu posso falar para você, liberou, tá? Só que ele ficou muito mais complicado para tirar o visto por causa desse Shinsa Sumisho, tá? Então tem que realmente tomar cuidado daqui para frente. E para aqueles que conseguirem vir, tá? E eu sugiro que dê muito valor nesse visto, porque a coisa está ficando complicada, o cerco está apertando, tá? Mas vamos à matéria aqui, né? O movimento recente do Japão para relaxar as restrições a novas entradas de estrangeiros é um desenvolvimento bem-vindo para aqueles que estão ansiosos sobre quando podem viajar para o país. Antes que eu esqueça, tá? Além desse Shinsa Sumisho, a elegibilidade também é necessário, tá? Então, embora o Japão tenha basicamente proibido as chegadas desde janeiro, o governo agora decidiu abrir as fronteiras, principalmente para os viajantes de negócios, estudantes internacionais e estagiários técnicos. Mas desde que o governo começou a aceitar os documentos necessários para as inscrições na segunda-feira, percebeu-se que o processo não é tão tranquilo, já que empresas e organizações responsáveis pelos visitantes têm que passar por muitos obstáculos, tá? É aquilo que eu falei nos outros vídeos, nos outros 2 vídeos que eu havia gravado. Eu vou até deixar disponível para você, assim, no final, tá? No final desse vídeo, assim, nos cards ali, eu vou deixar disponível um dos vídeos. Aí um dos vídeos linka o outro. Aí só que nessa brincadeira toda, tá? Desculpe que eu tô dando a lida aqui, coisa rápida. As empreiteiras e as fábricas, no caso assim, que vão servir de... como é que se fala assim? De garantidores, tá? Elas vão
chorar lágrimas de sangue, porque existe uma série de processos que precisam ser feitos. E quem assistir aqueles outros 2 vídeos verá o quanto é difícil fazer esses processos. Porque, como é que eu vou explicar para você? A empresa vai ter que relatar tudo minuciosamente, o que ela vai fazer, desde a hora que você antes que você estiver saindo do Brasil, tá? Antes de você estar saindo do Brasil, ela já tem que relatar o que você vai fazer, tá? Aí ela vai ter que relatar tudo. Ela vai ter que fazer como se fosse assim, um roteiro para você, tá? Vir para cá. E você tem que seguir esse roteiro à risca. Porque se você não seguir esse roteiro à risca, existe a velha coleira eletrônica. O que é essa velha coleira eletrônica? Nada mais é que o telefone celular com o aplicativo do governo. E o governo vai estar rastreando os dados das pessoas, as localizações pelo GPS do celular, tá? Então, a qualquer momento, por exemplo, o governo ele pode ligar para sua casa e falar: fulano, onde você está? Então você vai ter que, por videochamada, tá, responder ao governo para mostrar a sua localização. Porque se a localização estiver diferente do que está no relatório, dá ruim, como é que se diz. E se a pessoa não responder, o que acontece? Está lá, né, nas regras. A pessoa responsável por você e você vão ter que ir até o ministério para justificar o porquê você não respondeu o telefone, tá? No momento que o governo pediu. Então você vê que isso é só uma dos passos. Por isso que eu falo para você assim, assista os vídeos para você ter ideia. São 2 vídeos longos, tá? Já aviso de antemão. Não são vídeos curtinhos, são vídeos longos. Por que eu falo isso, que são vídeos longos? Quando você lê um livro, quantos dias você leva para ler o livro? No mínimo 2, dependendo do livro. Quando você vai fazer um TCC de faculdade, por exemplo, Japonês, por que você está falando de TCC de faculdade? Porque ali tem muitas informações que você precisa, né, demonstrar para a faculdade, né? Então, é aquela velha história. Quanto tempo você levou para fazer isso? E as pessoas falam assim para mim: Japonês, seus vídeos é muito comprido, mas você quer as informações de forma detalhada com 10 minutos de vídeo, não dá. Simplesmente é impossível. Então, se eu quero passar a informação para você da melhor maneira possível, entendível do que está realmente acontecendo, leva tempo. E a pessoa precisa disponibilizar esse tempo. Se ela não quiser informações, aí eu sugiro que vá para outro lugar, porque aqui no canal não rola, tá? Porque eu gosto de passar as informações da forma mais completa possível. Se for para me passar informações nas coxas para você, eu não passo. Simples assim. Mas continuando. Viajantes de negócios com estadia inferior a 3 meses e residentes de longa duração, é aí que entra o Sansei e o Nisei, tá? Residentes de longa duração, como estudantes internacionais e estagiários técnicos, agora podem vir para o país. Agora eu posso afirmar para você, tá? Sansei e Nisei abriram, vão ter vistos agora, tá? Como eu havia dito antes, de acordo com os 3 consulados, eles não deixavam, tá, de forma clara o visto para Nisei e visto para Sansei. Eles falavam assim, de cônjuge, filhos de cônjuges, né, para fazer a junção familiar. Nisso estava muito bem claro nos 3 casos, mas nesse aqui não. No caso do Sansei, não. Agora, de acordo com a Japan Times, está assim, declarado que Sansei vai poder vir trabalhar no Japão. Só que, tem toda uma regra, um procedimento, tá? Eles não poderão viajar a menos que pertençam a uma empresa, organização ou escola, que será obrigada a assumir a responsabilidade por sua viagem. É aquilo que eu estou tentando explicar desde o princípio do vídeo. O governo ainda não está aceitando para quem quem vem a turismo, tá? O secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, disse que o governo considerará aceitar grupos de turistas após inspecionar a praticidade de monitorar suas atividades até o final do ano. É aquilo que eu já vim explicando em outros vídeos. Essa medida que ele está fazendo é até o final do ano, tá? Então, depois dali,
iria se, como é que fala assim, subsequentemente, abrir para o turismo e abrir para os outros trabalhadores. Só que, de forma não clara, o governo já abriu nessa regra. E o Japan Times foi atrás e mostrou, tá, que agora, para o Sansei e para o Nisei, podem vir trabalhar no Japão. Então, agora eu posso falar para você, saiu, tá, para Nisei e Sansei. Tanto que lá no site do Ministério também, que eu mostrei ali, tá, nas regras, não fala de forma clara, né? Não fala assim, long term resident, que é o residente de longa temporada, no caso seria o Nisei, não sei não, o Sansei, que sou eu, tá? Eu sou Sansei, o Sansei, o Nisei, etc. Além disso, aqueles que desejam ver suas famílias e amigos não podem fazer uma visita para esse fim, a menos que seja uma necessidade humanitária urgente. Sim, eu expliquei também nos outros vídeos. Ou é em caso de morte, ou em caso de que a pessoa está morrendo, ou em caso que a pessoa esteja, como é que se fala assim, internada em estado muito crítico, que corre um crítico de morte. Só que nisso o médico daqui do Japão, ele tem que soltar um atestado médico falando isso para a pessoa no exterior, no caso assim, no Brasil, poder dar entrada nesse visto, entendeu? Usando esse caso. Então tem todo um pormenor, uns trâmites aí. Para quem acompanha o canal aqui, está ciente da situação. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque eu sempre trago matérias, né, desse tipo, desse porte, falando disso, dando explicações realmente, não é nada nas coxas. Então, se você quiser se manter sempre bem, como é que se fala, informado do que acontece aqui no Japão, por mais que os vídeos sejam longos, tá? Se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para você receber as notificações dos vídeos que acontecem aqui no Japão, tá? Dos vídeos que acontecem aqui no Japão, não, que acontece aqui no Japão, de acordo com o canal aqui nos vídeos. Os indivíduos precisam se inscrever para entrar sozinhos? Aí, tá vendo? É o que eu já expliquei nos outros vídeos também. Não. As empresas e organizações que estão convidando os viajantes precisam se inscrever, mas os viajantes deverão preparar alguns documentos, como cópia do passaporte, certificado do resultado negativo do coronavírus e comprovante de vacinação, caso tenha sido inoculados. Isso aí, no caso assim, das pessoas, tá, normal. Porque aquele outro documento, o Shinsa Sumisho e outros documentos, quem tem que providenciar isso é a empresa. Por isso que eu falo que a empresa vai chorar lágrimas de sangue para fazer isso. Porque ela vai ter que, eu não sei que cargas d'água que eles vão fazer, que gambiarra que eles vão fazer, que cambalache eles vão fazer. Porque se trazer muitas pessoas, se usar o mesmo itinerário, mesma coisa, a mesma circunstância para todo mundo, o Ministério vai falar, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Então, eu não sei o que eles vão fazer, o que as empresas pretendem fazer em relação a isso. Mas, de qualquer forma, são as empresas que vão ter que como é que se fala assim, ter dor de cabeça com isso. No caso, tá, da pessoa já tiver sido inoculada, só vale, basicamente, só valeria, tá, no caso do Brasil, basicamente, só valeria o comprovante de vacinação da Pfizer, Moderna e AstraZeneca. São as 3 vacinas aprovadas aqui no Japão. Só que, quem viu o vídeo lá, um dos vídeos que eu gravei, mas não precisa ter visto também, se entrou no site do consulado brasileiro, tá falando que os certificados de vacinação brasileiros não são válidos no Japão. Tá? Então eu não sei isso, que isso quer dizer. Que o Japão fala assim, se você foi inoculado, traga o certificado, tá? Que nós vamos emitir um certificado para você aqui, belezinha. Mas não sei, tá? Então realmente tem que se tomar cuidado com isso. Se realmente não está valendo o certificado brasileiro, né, anexe mesmo assim. Mas se você tomou Coronavac ou alguma outra, aí, eu já recomendo não anexar, porque não vai ter validade nenhuma, você vai ter que cumprir os 14 dias. Por que eu falo isso? Porque existem várias regras que a pessoa tem que seguir se ela quiser ter 3 dias apenas de restrição. Tá? Tem muitas regras a seguir que precisam ser feitas, e está nos vídeos que eu gravei também. Tá. Então, sugiro que dê uma olhada lá. Mas, para quem tomou Coronavac, basicamente é 14 dias sem choro e nem vela. Tá.
Mas continuando aqui. Japonês, mas você está falando do Coronavac. Porque o Coronavac não é questão de discriminação com a vacina da China, tá? Eu estou falando isso porque a Coronavac não é aprovada no Japão. E o Japão só faz o alívio das restrições para as vacinas que são aprovadas aqui no Japão. Então não é uma questão de, como é que fala assim, discriminação, tá? Fica bem claro. É necessário a prova de um resultado de teste negativo obtido 72 horas antes da sua partida, no caso assim, do Brasil para cá. Após a chegada, o viajante será testado novamente. Sim, até aí as regras não diferem, né? É necessário ser vacinado para visitar o Japão? Não, mas os visitantes não vacinados precisarão, em princípio, ficar em quarentena por 14 dias após sua chegada. Imagina você ficar 14 dias dentro do local que você vai estar estipulado pela empresa que vai trazer você, 14 dias sem sair, tá? Você não pode sair. Para serem tratados como vacinados, os viajantes precisam ser inoculados com as vacinas aprovadas pelo governo japonês, no caso a Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Não é necessário comprovante de vacinação original, mas uma cópia ou versão eletrônica é necessária. Seja um aplicativo, imagem digital ou foto, o documento é aceitável desde que atenda os critérios do governo japonês, como certificado emitido por um governo ou região designada e comprovando que o indivíduo foi vacinado pelo menos 2 vezes. Aí tá ali, os detalhes podem ser verificados. Só que não é só questão de ser vacinado 2 vezes, tá? Você tem que aguardar pelo menos 2 semanas também, tá? Tem esse tempo também de carência, ser vacinado 2 vezes, tá? E depois da segunda vacinação, 14, 15 dias. Quanto tempo o período de quarentena para o viajante vacinado? O período pode ser tão curto quanto 3 dias, se a aprovação for concedida pelo Ministério relevantes que examinam o pedido. Por que ministérios relevantes? Porque cada local vai ser setorizado agora, vai ser dividido por setor. Tá? Então só o Ministério pode falar, você pode sair da quarentena, você não pode sair da quarentena. Tá? Só o Ministério pode falar isso. Então se você sair do local que você está sem autorização do governo, e o governo ver assim, por causa do ponto eletrônico ali do celular, tu tá lascado, tá? Já falo de antemão. A quarentena de 3 dias só é concedida a viajantes de negócios de curto prazo e residentes japoneses e estrangeiros que retornam e cujas viagens sejam apoiadas por uma empresa. Estudantes estrangeiros e estagiários técnicos deverão passar por um período de isolamento de 14 dias. Se forem vacinados, o prazo pode ser reduzido para 10 dias. Tá? A mesma coisa para o brasileiro que vai daqui também, né? Que vai daqui vai do Brasil para o Japão, tá? No caso de lá para cá, mora no Japão. Aí a pessoa vai ter que passar por todos esses procedimentos. Aí depois de um certo tempo, o Japão vai sim oferecer para a pessoa, tá? Você quer, no caso assim, para as pessoas que entram no critério para conseguir a redução para 3 dias, ou a restrição da quarentena, ele vai oferecer, né? Então por isso que o Japão escreve lá no formulário dele lá de regras, a pessoa tem que ir por forma voluntária fazer o teste PCR, tá? Se ela fazer o teste PCR der tudo ok, ou o antígeno, teste antígeno também vale, tá? Aí esse resultado do teste é mandado para o Ministério, se o Ministério aprovar, tá? Você consegue sair com 3 dias. Se não, é no mínimo 10 para 14. Existem nações e áreas com período de quarentena específico? Sim. Dependendo do ponto de partida, o governo estabeleceu períodos específicos de quarentena em instalações designadas. Por que eles falam isso? Eu já havia explicado, tá? No outro vídeo lá também, na questão do países e regiões, que dá a diferença de países e regiões. Não é tudo igual. Dentro de um país existem suas regiões, tá? Então pode ser que, faz de conta, o pessoal do Belém do Pará tem a restrição de 10 dias, e o pessoal do resto do Brasil só 3. Isso é só de forma simplificada para você ter ideia, tá? Então sugiro que assista os outros vídeos lá, como estou falando, para você ver de forma mais detalhada.
Se a quarentena de 3 dias for concedida, os viajantes estarão completamente livres após o 3º dia? Não exatamente. Se o resultado do teste for negativo no 3º dia, o período de quarentena terminará, mas eles ainda precisarão seguir os seus planos e atividades para os próximos 7 dias, que serão encaminhados previamente ao governo. Durante esses 7 dias, suas atividades ainda serão limitadas. Por exemplo, eles terão permissão para usar o transporte público apenas se comprarem assentos reservados ou uma sala privativa e fizerem testes de coronavírus com antecedência. Além disso, se quiserem comer em um restaurante, em princípio, eles precisarão usar uma sala privada. Eles poderão trabalhar em um escritório ou seu local de trabalho, preparar medidas adequadas para a prevenção de infecções. Assim que o teste negativo do último período do quase isolamento do 10º dia após a chegada, eles estarão livres. Isso aqui eu recebi muitas perguntas sobre isso, né? Falando assim: japonês, depois que eu sair da quarentena, eu tô livre? Basicamente, você estaria livre, mas você vê que você tem esses passos aqui, tá? Esses passos aqui eu não falei no outro vídeo lá, porque nem o governo tinha falado nos outros vídeos. Então você vê que a Japan Times ela trouxe algo a mais. Por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para quê? Para tirar todas as dúvidas que as pessoas têm. Aí com essa série de 3 vídeos, eu acredito que não vai restar dúvida nenhuma para ninguém. Tá. Então você vê que depois que passar o tempo de quarentena ali, da quarentena pesada, aí vai entrar a semi-quarentena, que vai levar de 7 a 10 dias. No caso assim, 7 dias, tanto que fala aqui: assim que o teste for negativo no último dia do período de quase isolamento, o 10º dia após a chegada, eles estarão livres. Então, se você somar 7 dias, né, do quase isolamento, levando em conta que a pessoa só teve 3 em isolamento, dá 10 dias. Depois disso aí, a pessoa está livre, tá? Para ela fazer o que ela quiser. Por que eu falo isso? Eu recebi algumas perguntas em relação à família. Japonês, minha família pode me ver no aeroporto? Se ela estiver no cronograma da empresa que for te buscar, ela pode. Até porque vai estar lá o nome, endereço, o telefone da pessoa, não sei o quê. Se ela não estiver no cronograma, ela não pode. Porque basicamente é restrito o que você fizer e o número de pessoas que você pode ter contato quando você chegar no Japão. Tá. Se faz de conta, se a imigração, por exemplo, caso veja que você vai estar dentro do aeroporto, você chegando lá, outra pessoa vindo te dando um abraço, se chegar um oficial da imigração, chegar lá assim, essa pessoa está cadastrada na sua ficha, se ela não tiver, é problema, e eles podem fazer isso, tá? Tanto que existe uma série de regras lá que eu passei nos outros vídeos, que tipo assim, o horário que, independente da hora, o consulado ele pode entrar várias vezes em contato com você durante o dia. Ou como pode ser que ele só entre em contato uma vez, ou várias vezes no dia. Eles não deixam especificado quantas vezes. Por quê? Eles querem fazer pegadinha com as pessoas. Tanto que na matéria que eu havia gravado, 87 pessoas já haviam sido denunciadas pelo governo. Denunciadas assim, sofrendo alguma ação do governo para a parte de deportação, porque eles quebraram o juramento com o governo. Eu gravei aquele vídeo 2 vezes. A primeira eu comecei gravando, eu errei, né? Então eu tive que gravar de novo. Só que na primeira vez que eu havia gravado o vídeo, estava com 81 denunciados. Da última vez que eu gravei, estava com 87. Foram 6 pessoas num dia, tá? Então já dá para você sacar que o governo realmente está de cima. Não dá para dar mole. Ainda levará algum tempo para realmente visitar o Japão, mesmo depois que um formulário de inscrição for aprovado? Provavelmente. Isso ocorre porque o Japão está aceitando atualmente até 3.500 viajantes, tanto japoneses como estrangeiros por dia. Já havia... tá ali, deixa eu continuar ali. Tá. Existe cerca de 370 mil cidadãos estrangeiros que já receberam sua autorização de residência, mas estão presos em seus países de origem devido à proibição de entrada. Cerca de 70% dessas pessoas são estudantes internacionais e estagiários técnicos. Então, pensa comigo.
Se 370 mil cidadãos já receberam autorização, são 370 mil pessoas que pretendem vir para o Japão. Só que só entra 3.500 por dia. E aí, José? Tá. Mas continuando aqui. Embora o governo esteja considerando aumentar o número máximo diário para 5 mil, muitos ainda terão que esperar meses para se inscrever para poder vir para o Japão. Tá? Só que o governo, o Japan Times jogou essa matéria que ainda vai estar considerando. Só que na outra matéria que eu já havia lido aqui no canal, o Japão já havia liberado, tá, para 5 mil. Então é aquela velha história, né? De qualquer maneira, no mínimo 3.500 pessoas, o que é confirmado pelo canal aqui, na outra matéria que eu havia lido, tá? E agora aqui, as duas informações batem. No caso dos 5 mil, que o governo espera aumentar, e que o canal aqui, no meu caso aqui, que já havia relatado 5 mil, porque a NHK, que é o canal estatal do governo, havia falado que eles já haviam liberado para 5 mil, deu divergência. Então já estou passando a divergência para você aqui. De qualquer maneira, é 3.500, no mínimo, tá? Seja no caso a NHK, ou o meu caso que esteja certo, ou o Japan Times. Mas de qualquer maneira, tá? No mínimo é 3.500, tá? Para vir. Então, se tem 370 mil pessoas na fila de espera para vir para o Japão, então você pode ter certeza que no seu caso também vai demorar para dedéu, tá? A não ser que você dê um jeito de você correr com essas coisas. Se não, já viu, né? O governo estabeleceu um prazo para que os estudantes estrangeiros e estagiários técnicos se inscrevam para as novas inscrições. Os alunos internacionais que receberam autorização de residência em janeiro e março de 2020 poderão se inscrever neste mês. Estagiários técnicos que obtiveram licenças de janeiro a junho de 2020 também poderão se inscrever neste mês. Aqueles com licenças emitidas em datas posteriores terão que esperar até dezembro ou mais tarde. Então você viu que eles têm uma ordem de chegada. Não é assim. Você, tipo assim, se a sua elegibilidade tem uma certa data, ele vai seguir um certo cronograma. Tá certo? Então é aquela velha história assim. Sugiro que saia correndo e vá dar entrada nisso o quanto antes. Tá? Por que eu falo isso? A partir da hora que você está na fila de entrada, se a pessoa que tem uma elegibilidade antes do seu não der entrada, o seu pula para frente. Caso contrário, vai ficar parado ali. A não ser que outra pessoa que tenha um visto antes ou elegibilidade antes do seu, ela vai lá dar entrada e o seu desce. Não é por causa de ordem de chegada, é por causa de datas do elegibilidade. Então eu espero que eu tenha conseguido sanar todas as dúvidas que ficaram, tá? Das pessoas agora com esse terceiro vídeo. Então agora é o terceiro vídeo que eu estou falando sobre isso, e visto de Sansei, tá? Foi basicamente liberado, tá? Então agora eu posso afirmar de antemão, tá? Que foi liberado, tá certo? Até porque eu não afirmei antes, porque no site do Ministério, tá? Porque no vídeo do Shinsa, eita, já estou falando errado, do Shinsa Sumisho, do Shinsa Sumisho, não fala diretamente, tá? Nem do long term residente ele não fala diretamente, ele fala dos cônjuges e dos filhos dos cônjuges, no caso da junção familiar, mas diretamente long term residente, como está falando aqui na reportagem do Japan Times, não, tá? Então criou-se muita dúvida, tanto que no site dos 3 consulados também não se falavam de forma direta do Sansei. Agora, nessa matéria aqui, ela fala diretamente. Em quem acreditar, vai ficar a seu critério. Mas, de qualquer maneira, se o Japan Times aqui está afirmando, ele não vai querer, tipo assim, passar por mentiroso. Eu acredito tá? Até porque aqui é um jornal de escala nacional aqui no Japão. Tá? Então, querer passar e ficar propagando fake news, eu acho que não é do estilão deles. Então, se levar por essa afirmação, eu dou meu benefício da dúvida para eles. Tanto que eu estou gravando uma matéria deles aqui. Tá? Então, é aquela velha história. Então, basicamente, visto de Sansei foi liberado, tá? Com certas ressalvas,
claro. E assistam os outros 2 vídeos que eu vou deixar disponível aqui no final, tá? Para você ter ideia do que realmente é o Shinsasumi Sho. Quase que eu falei errado de novo, tá? E os procedimentos a se passar, que não são poucos, tá? As regras não são poucas. Os guias de atividade serão definidos pelas empresas, então você vai ter que estar muito afinado e atento com o que a empresa falar para você. Porque se você fizer alguma coisa fora do pinico e a imigração ver, vai dar problema para você e para a empresa. Só para você ter ideia, tá? Isso está falando lá na cartilha de regras que eu gravei o vídeo. Se você fizer caca e a pessoa lá não der um corretivo em você, caso assim não conversar com você para você não fazer mais isso, quem vai fazer isso é o Ministério, tá? E se ainda assim continuar, aí a pessoa que te trouxe para o Japão, ela vai ser proibida de trazer as pessoas para cá. Por exemplo, imagina o nome de uma agência aí no Brasil que traz pessoa para cá, qualquer um, imagina qualquer um. Aí daqui a pouco elas mandam para cá, tá? No caso, a pessoa para cá. Aí o responsável daqui não dá conta com a pessoa. Até porque que eu falo isso também, que tem muitas pessoas casca de ferida. Não estou falando que é só o caso. Mas tem pessoas que não gostam de seguir regras. Tem muitas pessoas que falam assim, as regras são feitas para ser quebradas. E elas vão lá e fazem caca. Só que nisso, quem vai ser penalizado mais duramente, além da própria pessoa ali que não cumpriu as regras, ela corre risco de ser deportada, a empresa que trouxe ela vai sofrer sanções também. Então aquela empresa ela vai ser proibida de trazer pessoas do Brasil. Imagina o prejuízo para a pessoa, né, no caso a empresa no Japão, imagina o prejuízo das outras pessoas que estavam fazendo os trâmites com aquela empresa, não vão poder vir mais. Então aquela pessoa que fizer a caca, né, que a empresa aqui no Japão sofrer as sanções, ela vai ser uma pessoa muito irresponsável e ela vai, como é que se fala assim, ter no ombro dela a responsabilidade de algumas famílias que vão deixar de vir para o Japão por causa dela. Tá, então são pontos que eu levanto assim, que está lá na questão do governo e a questão de interpretação. Tá, então são várias coisas que eu estou trazendo para você de informação. Quer acreditar em mim? Não precisa. Canso de falar isso. Não precisa acreditar em mim. Pega a guia do governo. Pega o guia do governo lá e lê. Traduz. Está tudo em candizão lá. Pega, traduz, leia. Pede para alguém traduzir para você. Leia lá. E você verá. Tá? Não precisa acreditar em mim. Mas é isso aí. Então, acho que terminamos aqui a série de 3... Não foi uma série, né? Como se fala. O terceiro vídeo falando sobre essa questão, tá, da entrada dos estrangeiros no Japão. Agora sim matou toda a dúvida que tinha, tá certo? Mas é isso aí, família. Então, para você que pretende vir para o Japão, tá, boa sorte, tá, muita boa sorte. Cuidado, tá, com suas ações aqui nesses primeiros 10 dias de Japão, porque terão consequências. E essas consequências, se fosse só para você que fizer caca, eu falo isso porque tem muitas pessoas que vão fazer caca, tá? Se fosse só para você, essa consequência, tudo bem, mas isso vai afetar outras pessoas de forma direta e de forma indireta, tá? Então pense muito bem nas outras pessoas também, tá? Da mesma forma que você está indo, que você quis ter o direito de vir para cá, para o Japão, outras pessoas também querem ter esse mesmo direito, tá? Então eu peço para você, por favor, encarecidamente, tá? Mãozinha na consciência para você não fazer cacas. Por que eu falo isso? Faz de conta que você está lá no confinamento, você está com sede, eu vou lá no Rambike comprar um juice. Não pode, tá? Basicamente, se não estiver no papel de atividades lá, você não pode fazer isso. Tá? Então são pequenas ações que parece coisa boba, coisa besta. É coisa besta ir lá no Rambike, lá no Dido Rambike, comprar um suquinho, comprar um café. Parece uma coisa besta, mas isso é muito levado a sério ao Ministério, tá? Pode ser que eles não relevem esse tipo de atitude caso as pessoas façam isso. Vou lá no Combine, parece coisa boba, mas não pode,
tá? Então, realmente, tome cuidado com isso, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.